Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário e tem vários insights para utilizar aí no seu escritório. Eu vou conversar com um cara hoje que ele é fera, ele é servidor do INSS, professor, já apresento ele para vocês. O cara formou muitos previdenciaristas, então vai ter muitos insights. Fica comigo até o final para você não perder nenhuma dica que ele vai trazer para a gente aqui. Vou deixar um card aqui em cima com todos os outros episódios que nós tivemos para vocês poderem lá dar uma maratonada. Vale muito a pena, é uma forma descontraída de você compreender um pouquinho sobre direito previdenciário. Então vem com a gente, porque eu tenho conversado com profissionais extremamente interessantes aqui, advogados incríveis, servidores do INSS, peritos médicos, então deem uma olhada lá, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Vocês podem também utilizar o nosso saque aqui, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é os nossos comentários. Fala pra gente o que você está achando do episódio, dos programas, onde é que você está assistindo? No carro, em casa, na TV, na academia? Conta pra gente, vamos bater um papo aqui. Também, como é que você pode ajudar esse canal? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá, para formar uma grande comunidade de direito previdenciário. Vou apresentar para vocês agora ele, que é um cara incrível, um baita de um professor, conhece muito de direito previdenciário, inspirou muita gente dessa área aqui, então tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Professor Cláudio Vistuê, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bom, Danilo? Agradeço pelo convite de poder estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho aí sobre o direito previdenciário, né? Direito previdenciário que é apaixonante, né? Apaixona a gente. E legal, cara, estou à disposição aí para a gente conversar aí e falar com essa turma aí do direito previdenciário. Bora lá. O Claudião, aliás, gente, para quem não sabe, foi difícil trazer o Claudião aqui. O cara tem uma agenda muito cheia, um professor que adora dar aula, né? Ele comentou outro dia comigo que adora dar aula, passa sábados inteiros aí dando aula, e foi difícil conseguir conciliar a agenda com o Claudio, mas poxa, ele parou um tempinho para vir aqui compartilhar com vocês aí um pouquinho do conhecimento dele, então a gente se sente bastante honrado mesmo, Claudião. Queria que você falasse pra gente aí, como é de praxe aqui no programa, como é que você chegou no direito previdenciário, no INSS. Hoje você é servidor, além de professor, né? Como é que foi sua história até chegar no INSS aí no começo? Quando que você veio para o INSS? Antes disso, o que aconteceu? A minha história é bem engraçada, viu, Danilo? Porque eu não tinha nada com direito, não tinha nada com professor. Eu trabalhava na área contábil, a minha formação é em ciências contábeis. Eu tenho pós-graduação em auditoria contábil. E eu trabalhava numa empresa multinacional na área contábil, que é a Deloitte, né? É uma empresa que faz auditoria contábil nas empresas, né? É uma das maiores, né? É uma das maiores mundialmente, né? Hoje é uma empresa francesa, a Deloitte, originariamente, né? Ela foi formada francesa e depois ela foi comprada pela Daihatsu, que é uma empresa japonesa, né? Então misturou as duas culturas, né? A cultura francesa com a cultura japonesa, né? E eles estão no mundo todo, são concorrentes diretos da Pricewaterhouse, que é a maior do mundo, que é a americana. Elas são as Big Four, chamadas Big Four. Exatamente. As quatro maiores. As quatro maiores aí no ramo, né? E eu trabalhava nesse mundo de ciências contábeis, né? Nada a ver com isso. Eu me formei na faculdade em 1987, na área de ciências contábeis. Aí eu fui estagiar na Pricewaterhouse. Só que na época o estagiário, eu brinco com meus estagiários lá do INSS, não era o mundo de hoje, esse mundo maravilhoso. Estagiário não tinha nem bolsa, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para condução, não tinha ajuda de custo, não tinha nada. E a Price levava isso ao pé da letra, tipo, estamos te ensinando a trabalhar, você não recebe nada. Né? Então a gente pagava tudo do bolso. Tinha dia que saía da faculdade não tinha dinheiro pro lanche da faculdade, né? E aí eu fui ficando lá na Price e fui nesse mundo contábil
E, por outro lado, também, eu já ficava meio assim, poxa, os caras podiam ser mais legal comigo, eu faço um trabalho tão bom, me dedico e tal. Aí, quando eu acabei me formando, eu recebi um convite da Deloitte, né? E eu já estava meio chateado com a Price e falou, eu vou para Deloitte. Não, mas a gente te faz uma oferta. Não, não, obrigado, já ganhei uma oferta e vou. E fui trabalhar na Deloitte, comecei minha vida lá. Aí eu fui galgando até chegar no cargo de auditor sênior. Virei auditor sênior lá. Só que era uma vida, cara, uma loucura, total, né? Eu lembro que na época minha filha era pequena ainda, né? Minha filha era pequena, eu não via minha filha. Por quê? Você trabalha em auditoria em pares, né? Você viaja geralmente em 2 pessoas, vai lá, você tem dia para chegar para começar a auditar a empresa, você não tem dia para terminar. Por quê? Você não sabe o que você vai achar lá, né? Vai depender muito do que você achar. E nesse mundo, nessa correria, eu ficava, por exemplo, 30, 60 dias trabalhando em Belo Horizonte, aí voltava para São Paulo, passava 3, 4 dias, os caras já queriam me mandar para outro lugar. Aí eu comecei a ficar chateado com isso daí, eu falei assim, pô, isso não é vida, né? Não estou curtindo minha família, né? Minha filha está começando a crescer, não estou curtindo, né? Esse dia a dia aí de poder estar em casa, de ver minha filha crescer e tal. Eu falei assim, aí eu comecei a pensar em outras possibilidades, né? E comecei a estudar para concurso público. E quem é da área contábil, a primeira coisa que você pensa em concurso público é o quê? Você fala assim, vou fazer concurso para auditor fiscal. E comecei a estudar para auditor fiscal. Vamos lá, tal. E chegou 2003, foi o primeiro ano, logo que o governo Lula assumiu, né? O primeiro ano do governo Lula. E eu vinha nessa pegada, estudando para concurso público, e abriu o primeiro concurso público do governo Lula, não pelo governo Lula em si, né? Foi pela Controladoria Geral da União, porque o INSS, ele tinha um formato que ele não fazia concurso público para servidor há mais de 20 anos. Então, o que acontecia? O INSS contratava uma empresa terceirizada, que era de um deputado federal, essa empresa, olha o tamanho da coisa, né? E essa empresa contratava servidores terceirizados. Então, era normal, servidor que trabalhou no INSS e aposentou, trabalhar nessa empresa, porque era regime geral, ele podia continuar trabalhando e tal. Aí a CGU chegou e deu um basta, falou, você tem tantos dias para fazer um concurso público para o INSS. E aí eles abriram um concurso público para o INSS, e eu vinha na pegada de estudando, falei, vou fazer para treinar. Eu lembro que tinha concurso para técnico, que era nível médio, e para analista do Seguro Social, que era nível superior. Vou fazer o concurso de analista do Seguro Social, que é o nível superior e tal. E eu fiz o concurso, e acabei passando em 6º colocado do Brasil no concurso, né? Aí eu falei assim, né? A princípio eu não queria, porque eu queria continuar a ficar na pegada do auditor fiscal, né? Aí eu fiquei pensando, eu já estava muito chateado dessa vida e tal. Aí eu conversei com minha esposa, né? Eu falei, eu passei no concurso para analista do Seguro Social do INSS. Ela falou, que legal, parabéns, você vai assumir? Eu não sei, estou pensando, né? Aí falei assim, resolvi. Ela falou, acho que eu vou assumir. Depois eu continuo estudando, né, para auditor fiscal. Só que tinha um problema, né? Qual era esse problema? É um problema seríssimo, aliás, né? Eu lembro até hoje. Salário de admissão para analista do Seguro Social, em 2003, R$ 1.011. Meu salário na Deloitte, 6.000 e poucos reais. Nossa Senhora. Quer dizer, eu ia ganhar 6 vezes menos do que eu ganhava na Deloitte. Aí o que eu falei assim, sei lá. Falei com minha esposa, contei isso para ela. Ela falou, se você tá achando que é o melhor para você, acredita em Deus e vai, né? E peguei e botei as caras. Falei, então eu vou, né? Mas Deus é muito bom com a gente, né? Porque depois o governo Lula ele começou a valorizar os servidores, começaram a vir aumentos constantes para os servidores.
o direito previdenciário me abriu uma outra porta, que é a porta da docência, que eu também comecei a trabalhar como docente e ganhar dinheiro como docente e tal. O que eu posso te dizer para resumir a história hoje, 2023, né? Colegas que trabalharam comigo na Deloitte, hoje têm salário menor do que eu ganho no INSS. E eu ainda tenho toda a área docente, que ainda tem mês que eu ganho mais como docente do que como servidor do INSS. Então, Deus é bom. O importante é a gente acreditar e pegar na mão dele, né? Pô, Quando ele mostrar o caminho, né? Pô, que legal, Cláudio. Você já dá alguns insights importantes aqui, porque você tomou uma decisão difícil, Difícil, né? Você abrir mão de 6 vezes o seu salário, né? Era exatamente isso. Na verdade, você tá Eu lembro até os reaisinhos, né? Era R$ 1.011. Caramba. É. Você muda o seu padrão de vida, né? Coloca ele em risco, então é realmente sair de uma zona de conforto absurda, né? É que também não estava tão confortável, pelo que você falou, né? Tava trabalhando bastante lá na Deloitte. Eu estava na situação, para você ter uma ideia, que quando eu chegava em casa, né, o cachorro já estava rosnando para mim. Ele me conhecia. Então você imagina isso, né? Aí tava cachorro te conhecia. Eu brinco sempre, né? Eu tô casado há 33 anos, né? Eu completei 33 anos de casamento. Eu provavelmente não estaria casado hoje se eu continuasse na Deloitte. Acho que minha esposa não ia aguentar aquela vida, não. Tá louco, tá louco. Privilegiou a família aí, graças a Deus. Com certeza, né? Que bom. Como é que foi, assim? Tem muita gente que estuda para concurso também, né? Foi complicado esse processo ali de estudo para você? Você passou quanto tempo, mais ou menos, estudando, Cláudio? O processo de estudo é complicado, né? Porque existe, né? Se você parar para pensar, uma fila virtual no concurso, né? Qual é essa fila virtual? Sei lá, eu dou aula também em concurso público, a gente tem todos esses estudos, né? De 100% do total de candidatos que vão prestar um concurso público, 95% você descarta de imediato. Por que você descarta de imediato? É o cara que vai lá arriscar que ele não sabe muitas vezes nem do que é o concurso público. Então você já descarta 95%, né? Os 5% que sobram é aquele cara que está dedicado ao concurso e que está estudando para o concurso. E dentro disso tem uma fila, vamos dizer assim, que é o tempo que o cara está estudando, né? Então, geralmente, quanto mais tempo você está estudando, mais se você se dedica e mais preparado você está, né? Então, é uma fila que trabalha assim, né? Interessante. E você vai dentro dessa fila, aí você tem... É uma vida dura também, porque eu lembro que eu trabalhava na Deloitte, né? Então, minha vida já era corrida, né? E eu dedicava todas as minhas horas praticamente de folga, ou para fazer com o cursinho do concurso público, que eu fazia geralmente aos finais de semana, sábado e domingo, e eu estudava quando eu tinha tempo, e quando eu tinha tempo, à noite. Então, era normal eu chegar em casa às 5, 6 horas da tarde e ficar estudando até 11 horas, meia-noite, né? Caramba. Então você vai nessa pegada, né? Para entrar no concurso público, né? Já fica claro um padrão de comportamento seu muito dedicado, né? Porque, pô, uma atividade de auditor durante o dia já é uma atividade que consome muito do cérebro, né? Porque é muito detalhe, né? Muito detalhe. Você tem que tentar pegar algum erro, né? E analisar para ver se tudo bate certinho. Fora isso, você tem que absorver um conteúdo que você está em desenvolvimento, que é aquele para o concurso. O auditor fiscal, né, que você falou, não é, ele trabalha, na verdade, para identificar a diferença do erro da fraude, né? Então, a gente trabalha em cima disso, porque é normal encontrar erros no balanço, só que a gente já tem essa expertise do que é erro e do que é fraude. Então, são formas diferentes até de ser colocado lá, né? E muitas vezes... Pegava muita fraude? Muita fraude. E pegava muita fraude que você ia conversar com o dono da empresa e aí você via que a fraude não era dos funcionários. A fraude era arquitetada pelo dono da empresa. O dono da empresa fraudava a empresa. Na verdade, é assim, né? Para fugir, né, das normas, né? Porque basicamente quem a gente auditava, né?
as empresas que fazem parte da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, né? Que são as SAs, né? Que devem o quê? Satisfação aos seus acionistas. Aí não tem... E aí o cara, muitas vezes, ele queria fraudar para os acionistas não saber o que eles faziam dentro da empresa, né? Caramba, deve ter muita história aí. Bastante história, viu? História cabeluda. E aí você veio para o INSS em 2003. 2003. Em 2003, né, que foi uma época, até falo bastante, que foi uma época realmente de mudança. Muitos previdenciaristas vieram nessa época e o INSS teve essa virada também, né? De que trouxe, acho que, esses servidores orgânicos. Antes, então, não eram servidores do próprio INSS, é isso? Era uma empresa terceirizada que geria a mão de obra do INSS, né? E essa empresa terceirizada, como ela recrutava essa mão de obra, né? Ela recrutava ou de pessoas que nunca tinham trabalhado com a Previdência, ou através, por exemplo, de servidores aposentados. Por quê, né? Naquela época, como hoje, quem se aposenta, servidor público, né, estatutário de regime próprio de Previdência, a gente sabe que se ele se aposentar hoje, Danilo, né? Amanhã ele não pode nem aparecer no órgão, né? Ele não pode continuar trabalhando. Mas até agora, na reforma da Previdência, mudou isso. Então, por exemplo, as empresas públicas, hoje também esse Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que é RGPS, se a pessoa, após a reforma da Previdência, se aposentar, também não pode continuar trabalhando. Mas antes, podia, né? Se você trabalhava no regime geral, podia normalmente se aposentar no público e trabalhar no geral. E esse pessoal que se aposentava do INSS, eles resgatavam para trabalhar nessa empresa. Então, o perfil da empresa, basicamente, eram pessoas jovens, para ganhar pouco, que não tenha nenhum conhecimento de direito previdenciário, ou servidores que trabalharam na Previdência Social e se aposentaram lá. Então, o que eles faziam, basicamente? Essas pessoas que estavam aposentadas do INSS iam trabalhar com eles, passavam mais esse conhecimento para esses mais jovens, né? Eu fiquei sabendo que quando vocês chegaram lá, eles ficaram bastante ciumados, assim, né? Porque eles tiveram que sair. Era um clima hostil, é? Foi difícil. Um clima hostil. Eu lembro até hoje, né, que a gente foi muito mal recepcionado, porque foi aberta a possibilidade do concurso público para todo mundo, inclusive para eles, né? E a grande maioria deles não prestaram ou não passaram, né? Mas a gente chegou lá com uma regra de transição, né? E qual era essa regra de transição? Eles iam ficar por um determinado período de tempo para ensinar o serviço para a gente. Então, essa transição não foi muito legal, porque, na verdade, na cabeça da maioria deles, a gente estava indo lá para tirar o quê? O serviço deles, né? Durou quanto tempo isso? A transição foi por cerca de 90 dias. 90 dias. 90 dias. Foram 90 dias. Eu lembro que a gente começou a assumir entre final de março e começo de abril de 2023, né? 2003. 2003. E foi mais ou menos até julho essa transição. Até julho essa transição. Caramba. Aí saíram e aí vocês foram sozinhos. Aí saíram, foram sozinhos, né? Eu lembro que tinha uma servidora que trabalhava lá no Tatuapé, que a minha agência de lotação originária era no Tatuapé, né? Ela passava literalmente o dia inteiro sentada numa cadeira com uma lixa de unha, lixando a unha, né? Aí ela era tipo chefe daquele pessoal lá terceirizado, né? Aí ela ainda brigava com os que se propunham a ajudar a gente. Os que se propunham a ajudar a gente iam lá, ela brigava, falava uns palavrão. Eles estão tirando o nosso lugar, e vocês ainda vão tirar dúvidas deles. Caramba, né? Que pena, né? Foi um processo difícil, é? Imagino. Superaram, pouco tempo depois aí você foi ser professor. Começou a dar aula quando, Claudio? Foi batendo, né? Na verdade, o processo não foi fácil como um todo, né? Porque quando em julho esse pessoal saiu e a gente ficou sozinho, em julho de 2003, veio um processo de greve. Um processo de greve no INSS. E nós chegando, né? Novão, sem saber o que está acontecendo, chegando no INSS, né?
e o pessoal apertando a gente para entrar no processo de greve, né? E a gente não sabia nem o que está acontecendo lá no INSS. Tá louco. Tá doido mesmo. Você começou em 2000, acho que 2007, você tinha comentado ali com a gente, né? Da aula, foi isso? Eu dava aula na área contábil, né? Antes de 2003, não com tanta insistência quanto eu tenho hoje, né? Mas eu dava aulas, eu dava um pouco de aula em algumas faculdades de ciências contábeis, eu cheguei a dar algumas aulas na escola da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários e tal, mas na minha área de formação, que era especialidade em auditoria contábil, né? No previdenciário, eu fui convidado para dar minha primeira aula como professor na EPD, que é a escola que eu me formei, né, como especialista em direito previdenciário, a Escola Paulista de Direito, em 2007. Legal. E aí de lá para cá não parou mais. Parei mais. Hoje você dá aula onde? Hoje eu dou aula em 12 faculdades diferentes. Caramba! Muitas, no Brasil inteiro, A gente estava brincando aqui, embora o Cláudio seja um menino, já formou muito previdenciarista aí, né? Muita gente com certeza que está ouvindo esse podcast aí já foi meu aluno. Que legal. Aliás, ó, comentem aqui quem foi aluno do Cláudio, como que foi ter tido o Cláudio aí como professor. Era um cara duro? Era um cara... apertava muito ou o Cláudio era um cara gente boa? Como que é o Cláudio como professor? Equilibrado, né? Equilibrado. Hoje eu não tenho mais tempo para ser coordenador, por exemplo. Eu era o professor que analisava as monografias dos alunos da EPD, né? Então eu era o professor lá responsável, né? Então a maioria das turmas lá de 2010 para frente, até acho que 2015 eu fiquei nessa função, né? Eu era responsável pela orientação à monografia. Eu era o único professor da EPD que dava aula de orientação à monografia. Para todas as turmas da EPD, direito administrativo, médico, tudo que você imaginar, e na de previdenciário eu orientava os meus alunos. Então, meus alunos, eles iam passando as dúvidas do TCC, vamos dizer assim, né, da monografia. Então, teve épocas duras, né? Porque não é... Hoje o problema é outro, né? Naquela época o problema era o plágio, né? Que a gente tinha que bater em cima, né? O aluno plagiava muito. O aluno contratava gente para fazer o trabalho para ele e tal. E hoje a modernidade a gente se depara com o problema da inteligência artificial, né? O cara fazendo hoje no site ChatGPT a monografia dele e você tem que estar treinado para saber que aquilo lá não é dele, né? Geralmente quando você coloca esse cara para fazer perguntas aí, você vai perceber que ele não conhece muito mesmo. Provavelmente. Ainda bem que desde 2015 eu não faço mais isso. Mas quem coordena isso hoje deve estar passando sérias dificuldades. Imagina. Claudião, você como servidor, cara, assim, e é sempre interessante ouvir o servidor, né? Para nós que somos advogados, né? Há, de alguma forma, embora muito próximo, a gente está na mesma atividade, assim, a gente protocola aqui, você recebe do outro lado, né? Há uma distância muito grande entre os advogados e, de fato, como que é o pensamento do servidor, né? Você é um cara que formou muitos advogados aí, né? Então, aliás, hoje ainda recebe muitos alunos. Quais são, primeiro, as principais dores, assim, desses alunos, né? Eu queria entender com você, o que você percebe desses alunos e o que você vê, assim, e já com uma segunda pergunta aí, da advocacia, né? Do trabalho que a advocacia vem fazendo frente aos protocolos administrativos, aos pedidos administrativos. O que você acha que estão fazendo bem? O que você acha que pode eventualmente ser melhorado aí no trabalho deles? Bom, é sempre uma honra a gente formar, né, advogados, né? A minha esposa sempre brinca, ela fala, você é professor de advogado e você não é advogado. Que legal, interessante, né? Você vê que é interessante, né? Mas eu acho que até o INSS é um ambiente que eu acho muito saudável nesse sentido, porque os analistas do Seguro Social, os técnicos, que em tese é nível médio, mas na prática hoje todos os técnicos do INSS têm formação superior, né? É um ambiente
bastante equilibrado. Por quê? Eu tenho formações, tudo que você imaginar, eu tenho dentro do INSS. Então eu tenho, por exemplo, o perito médico, que obviamente ele tem que ter formação em medicina. Eu tenho o serviço social do INSS, que basicamente ele é um concurso igual ao meu, analista do Seguro Social, só que com formação, né, em serviço social. Então, é um serviço próprio. E aí, dentro da linha do analista do Seguro Social e dos técnicos, tudo que você imaginar de formação, eu tenho lá. Eu tenho colega que é biomédico, que é zoólogo, que tudo que você imaginar, todas as áreas, engenheiro, sociólogo. Virgílio, ele é assim. Você vê. E dentro desse ambiente, eu acho bom para o espírito corporativo. Tive oportunidade de dar algumas aulas na FGV, na Faculdade Getúlio Vargas. E o que a gente vê dentro da Faculdade Getúlio Vargas, né? Que não é uma crítica à Faculdade Getúlio Vargas, é uma visão deles, né? O advogado ou qualquer profissional, o administrador que se forma na Faculdade Getúlio Vargas, né? Ele já é disputado pelas empresas, né? Então, geralmente, quando ele entra na Faculdade Getúlio Vargas, no primeiro ano ele já está contratado praticamente por uma empresa. E como a FGV ela é financiada pelas empresas, as empresas já dão o perfil do que ela quer. Então, aquele aluno da FGV, ele tem um nível de formação muito dentro da caixinha, vamos dizer assim. Todo mundo é igualzinho. Você não tem uma discussão em nível filosófico que saia daquela caixinha. Porque o cara já fica 4 anos, no caso da Faculdade de Direito da FGV, 5 anos, se formando para sair de lá com um padrão de conduta para aquela empresa, do que ela quer. Então as empresas também hoje, elas acabam contratando um pessoal que elas não têm esse nível de discussão lá dentro. É um nível mais ou menos já pré-moldado, né? E o INSS nesse ponto ele é bom, ele não tem isso. Você tem aquele cara que tem formação jurídica e aquele cara que é zoólogo, que não sabe nem o que é lei, não sabe nada, mas ele vai ter que se moldar, porque ele vai trabalhar com normativas, né? E você vai trabalhando num parâmetro, né? Que isso daí, eu acho que é muito mais livre a discussão filosófica do que, por exemplo, um ambiente como a FGV, que é fechadinho, né? Ele não te permite muito que você saia daquela caixinha e vá para uma caixinha diferente, né? Interessante. Cara, bacana. E no caso, assim, você acha que esses advogados, eles estão, a maioria deles, pelo menos dos requerimentos que você vê, você acha que estão muito engessados nesse sentido? Não estão pensando muito fora da caixinha aí, alguns advogados, ou não é exatamente isso? A grande maioria deles eu vejo que não, viu, Dani? Infelizmente, né? Infelizmente. O que eu vejo hoje dentro do INSS, vamos dizer, minha visão servidor, né? Eu trabalhando no INSS, ou lá na minha casa, ou lá na agência do INSS, que eu faço a mesma função, puxando tarefas, recurso, revisão, reconhecimento inicial de direito, né? E puxando tarefas, vamos dizer, especificamente sobre advogado, do acordo de cooperação técnica entre a OAB São Paulo e o INSS. Você faz o atendimento? Não, eu puxo as tarefas. Não só da OAB São Paulo. Por quê, né? Porque a fila geral, eu puxo a fila de São Paulo, mas hoje tem muito acordo. Então, tem semana que eu estou puxando, fizeram um acordo entre a OAB Rondônia e o INSS São Paulo para a gente puxar umas tarefas lá de Rondônia, que a fila está muito grande. Aí eu vou analisar benefícios lá de Rondônia, ou do Rio de Janeiro, ou do Amazonas, que é outra realidade também, se você parar para pensar, do São Paulo, né? Sem dúvida. Aí eu entro numa realidade também mais rural, eu vou analisar processos rurais, processo de garimpeiro, processo de pescador, né? Mas em regra, tá? Aí a regra geral, tanto faz, eu vejo isso, tanto faz às vezes a pessoa ser meu aluno, porque tem muita gente que é aluno, o professor ensina no curso o que ele tem que fazer,
Eu falo assim, tem alunos que já fizeram 20, 30 cursos comigo de processo administrativo previdenciário e continuam fazendo os mesmos erros que eu enumerei em todos os cursos. Então, qual é o erro básico que eu vejo, né? Na minha visão, sem querer ser dono da razão? Legal. O INSS ele tem esse universo que é abrangente. Uhum. Então, eu como advogado, eu não posso partir do princípio que aquele servidor que vai analisar meu processo, ele é formado em ciências jurídicas também. Uhum. Não digo nem que ele seja advogado, né? Porque hoje, inclusive, a OAB tem restrições quanto a isso, né? Eu, como servidor do INSS, a OAB me impõe restrições para mim continuar com a minha carteira da Ordem dos Advogados, né? Mas ele tem a formação em ciências jurídicas, né? Embora, só uma parte, né? Todos esses meus colegas que se formaram lá conseguiram, na justiça, a carteira da Ordem dos Advogados, né? Mas em efeito liminar, tal, né? Mas, em regra, o que a gente vê, né? A dica que eu dou, assim, uma dica bem prática para o dia a dia que eu dou nos meus cursos de processo administrativo, né? Requerimento em tudo que você for pedir no INSS. Primeiro passo. Por que requerimento em tudo? Anota aí. Anotem aí. Tô anotando aqui, ó. Requerimento. Por quê? A grande maioria dos processos, aí eu não estou falando de processos em geral, só vou falar dos processos que eu puxo do acordo de cooperação técnica entre a OAB São Paulo e o INSS, que são todos advogados, e presumo eu, todos os advogados que militam, né, na área previdenciária. Por que militam na área previdenciária? Porque eles se aderiram ao acordo de cooperação técnica. O acordo nada mais é do que um contrato de adesão, não é isso? O INSS fala, ó, funciona assim, aceita ou não. Se você aceitar, você adere. Se você não aceitar, você não adere. A grande maioria deles, Danilo, eu brinco, quando eu dou o curso, que eu falo que é um jogado de documentos. O que é um jogado de documentos? Você escaneia um inúmero números lá de documentos, sem cronologia nenhuma, e joga lá no processo, sem padrão. Eu brinco sempre, se eu fosse levar o acordo de cooperação técnica ao pé da letra, a ferro e fogo, eu fazia exigência para todo advogado. Por quê? Tem padrão de digitalização, padrão de nomenclatura, tem um monte de padrão. Aí é normal você ver o quê, né? O advogado pega lá a assistente dele, por exemplo, né? Parece fichamento na delegacia de polícia, né? A assistente dele pega o documento assim e tira uma fotinha, parece as unhinhas da moça e tal, né? Ou tira na mesinha e no pé da mesa vaza pro pé, né? Então não tem padrão nenhum. E aí, nessa falta de padrão, o que você, como advogado previdenciarista, vai perder? Você perde a possibilidade única hoje, porque antigamente você ia lá no INSS, pegava uma senha e falava comigo, Danilo. Não era assim? Isso aí. Aí você contava para mim o que você precisava. Se eu não entendia, eu perguntava para você, tá, agora entendi o que você está querendo e tal. Hoje, com o processo digital, a gente perdeu esse atendimento personalíssimo, né? Essa oportunidade de estar sentado junto com o servidor e explicar exatamente qual é o problema do seu cliente, doutor. O problema é isso aqui. Hoje eu acabo perdendo um pouco isso. Então, eu falo sempre para o meu aluno, hoje a tua oportunidade de conversar com o servidor do INSS é no processo digital. E o processo digital, qual é a premissa dele, né? É o requerimento. Aí o requerimento, eu falo assim, da minha parte, que eu vejo a maioria também não tem problema, eu não tenho problema nenhum contra isso, amigo, coloque tudo lá. O teu requerimento tem que ser sucinto, eu brinco sempre. Não adianta você colocar 500 jurisprudências do STF, do STJ, que o servidor do INSS não está distrito a isso. Ele está se baseando no quê? Na instrução normativa e nas portarias do INSS. Então,
Não adianta você encher de abobrinha lá, que aquilo lá, para o INSS, né, o servidor não vai nem ler. Vamos falar o português claro, né? Então, o que eu falo? Para você ter a chance do servidor ler o teu requerimento, sucinto, poucas laudas e direto no ponto. Eu vou dar marca-texto, eu vou pôr em negrito e tal. Eu adoro. Por quê? Eu vou analisar o teu processo, você vai identificar nesse requerimento o que precisa ser feito dentro dele. O CNIS está com um vínculo que não tem data de saída, tem um vínculo de extemporaneidade, tinha algumas contribuições abaixo do mínimo, eu estou abrindo mão delas que eu não preciso, ou eu já fiz o recolhimento, está guia aqui dentro do meu processo. Relatar os problemas do teu processo e as soluções e o que você precisa que seja feito nele. Aí você pode pôr marca-texto, negrito, pode pôr tudo. E eu acho assim, para mim, é uma bússola boa, é um norte, né? Por quê? Você quer dizer então que você não vai analisar o processo que vai ser o que eu falei que é uma jogada de um monte de documento, né? Pega lá e joga tudo no processo? Não, vai ser analisado. Mas aí eu vou analisar ele do começo, sem saber exatamente se aquele processo seu, quais são os pontos, né, que precisam ser tratados. Obviamente que dentro desse universo, às vezes você esqueceu alguma coisa lá e eu identifico, o advogado ele não menciona aqui, mas tem um outro vínculo com um problema aqui, mas a carteira está aqui, eu já vou fazer a inclusão e tal. Então eu acho assim, a minha dica é fazer requerimento em todos os processos, em todos os serviços que você for pedir no INSS, né? E de forma sucinta e direto no ponto, né? Direto do que precisa ser corrigido lá. Que legal, que boa dica. Porque eu faço uma pergunta para você. Eu não sou advogado, obviamente, eu não advogo. Quando você ingressa com um processo judiciário, você acha que se você fizer um requerimento para o juiz, uma petição inicial, sei lá, de 50 laudas, o juiz vai ler essas 50 laudas da sua petição inicial? Não vai. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Quem te garante, então, que se você fazer um requerimento ou uma petição administrativa de 50 laudas, será que o servidor do INSS vai analisar também? Interessantíssimo. E assim, parece uma coisa óbvia, né, Cláudio? Mas não é, assim, na prática, pelo que você está dizendo, não é algo que é tão óbvio. Acho que os advogados, eles acabam não fazendo dessa forma, né? A doutora Natália, no episódio anterior, a gente até conversou aqui dos bastidores, deixar o card aqui para vocês do episódio dela, foi muito legal, ela fala sobre Visual Law. E dentre a amplitude que ela falou do Visual Law, fica claro a importância da comunicação. E é o que você está falando aqui, né? Estabelecer essa comunicação. O que eu quero? Deixar isso muito claro para o servidor é muito mais importante do que eu fazer aquela petição rebuscada, cheio de termos complexos, né? Que às vezes um servidor lá não vai nem entender, porque não é a área dele. E é comum os advogados, pelo que eu estou entendendo aí, Cláudio, então fazerem petições cheias de documento e com petições grandes. Isso acontece com muita frequência. A grande maioria é petição zero. Requerimento administrativo ou petição administrativa zero. Não tem um requerimento administrativo. Jogou um monte de documentos lá no processo e não disse o que quer. A maioria. E o outro problema é esses requerimentos, vamos dizer assim, muito longos, né? Eu brinco sempre que deve estar ouvindo a gente aqui no podcast, o Dr. Mauro lá da OAB Penha, né? O Dr. Mauro, ele ia no INSS da Penha com recurso administrativo, uma vez... Sérgio, Dr. Mauro. Não, o Dr. Mauro, que é um advogado também filiado lá na OAB Penha. Ele ia com requerimentos, às vezes, de 100 laudas. Eu brincava com ele, Sérgio, o Maurão, você tá ficando doido, cara. Quem que vai ler um recurso administrativo? Que conselheiro? Eu não vou ler, o conselheiro não vai ler, ninguém vai ler isso, né? Então, eu acho que sim. Dentro do que a gente conversou,
que a maioria dos servidores do INSS eles não tem formação em ciência jurídica, eu acho assim que o melhor caminho é um requerimento enxuto e objetivo. Mencionando o quê? E quais normativas que eu vou mencionar? A que o servidor está distrito, que é as instruções normativas, né? O aluno às vezes fica bravo comigo na sala de aula, né? Que ele fala assim para mim, professor, pelo amor de Deus, vocês lá no INSS só falam nesse raio de instrução normativa, né? O mundo não vive para vocês a instrução normativa do INSS vale mais que a Constituição Federal, né? E eu falo, e vale? Como assim? Falei, vale. Brigando contra a pirâmide de Kelsen. Exato. Por que a gente briga contra a pirâmide de Kelps, né? Não é que a gente briga contra a pirâmide de Kelps, né? É que eu falo para eles, a normativa que o servidor está distrito é a IN e as portarias, não é a Constituição. Se a IN contradizer a Constituição, cabe quem fez a IN mudá-la. Ver que ela está errada e mudá-la, né? Porque o processo de elaboração de uma instrução normativa é interessante, né? Ele é feito entre o INSS, a Diretoria de Benefícios, e a Procuradoria Federal Especializada do INSS. Então são dois lados, né? É a AGU e o INSS discutindo. O INSS monta, devolve para a AGU e a AGU ressalta onde vai dar problema. Ó, aqui está contrariando a lei, aqui está contrariando isso, até chegar num formato que os dois acatam, né? Só que o servidor do INSS, ele não está distrito, vamos dizer assim, à Constituição. Ele está distrito, é dito a ele assim, você tem que seguir a instrução normativa. E é ruim isso, Danilo? Não, eu acho que é ótimo. Por quê? A instrução normativa, em cerca de 80% dos casos que eu já mapeei, ela é mais benéfica ao segurado do que as normas, do que as leis. Olha só, a instrução normativa, ela é inova. Ela é inova. Eu brincava, eu estava dando uma aula sábado na EPD de aposentadoria por incapacidade permanente, e o artigo 333 da Instrução Normativa 128, lá no seu parágrafo 5º, ele fala das parcelas de recuperação, que é aquele cara que ficou mais de 5 anos aposentado por invalidez e retorna ao mercado de trabalho e tem direito de receber durante 18 meses, né? 6 meses 100%, 6 meses 50% e 6 meses 25%, do que ele recebia no benefício. Mesmo que ele retorne para a empresa, ou seja, um benefício totalmente de caráter indenizatório, né? As parcelas de recuperação. E a lei, a Constituição, a Lei de Benefício, o Decreto 3.048, tudo isso é taxativo em dizer que aquele tempo que você fica nas parcelas de recuperação, os 18 meses, não valem para nada. Não valem para tempo de contribuição, não valem para carência e não mantém a qualidade segurada perante o regime geral de previdência social. Não é isso? Interessante. Tá certo, né? Certo. Interessante. Aí no 333, parágrafo 5º da IN 128, sabe o que diz? Que as parcelas de recuperação valem para contar como tempo de contribuição. Olha aí. Aí eu falo para eles, isso aqui não existe. Se você entrar com um processo judicial, o juiz obviamente não vai acatar. Agora você vê, olha a IN sendo mais benéfica para você aqui, né? Então eu brinco, antes de vocês ficarem com raiva, que é da instrução normativa, conheçam, estudem ela. Porque se você estudar ela, você vai falar assim, ó, dá para mim, dentro do meu escritório de advocacia previdenciária, partindo do princípio que eu só trabalho com previdenciário, no mínimo 80% dos casos eu só advogar na área administrativa. E só as exceções eu tratar no judiciário. O que seriam as exceções? Obviamente aquilo que não dá para mim brigar no administrativo. Teses, dá para mim brigar teses no administrativo? Não dá. Aí eu vou para o judiciário. Salvo isso, a grande maioria das situações, você vai ver que a instrução normativa é mais benéfica.
Então, o aluno fica bravo contra o INSS ou contra a instrução normativa, primeiro, porque ele não conhece. Se ele conhecesse, ele não ficaria bravo. E segundo, porque eu brinco que ele acaba advogando contra ele mesmo. Então, toda aula, eles têm um grau de irritação com o INSS, né? Porque vocês não pensam que eu chego lá para dar aula e me apresento como servidor do INSS, que eu sou bem recebido, né? Eles já ficam com o pé atrás, principalmente quem não me conhece. Nossa, o cara é servidor do INSS, Jesus nos livre e guarde, né? E aí você começa a conversar com eles e começam isso. Absurdo que vocês fazem lá, porque aí o professor já é o lado negro da força, né? É um absurdo que vocês fazem lá. Eu brinco que a gente é o Darth Vader, né, da força, né? Sempre o mal, né? É um absurdo que o INSS faz, professor. O INSS nega tudo, o INSS... Blá, blá. Aí eu deixo eles queimar a energia deles, né? Principalmente as turmas que eu estou dando aula pela primeira vez, né? Quando eles queimam todas as energias, né? Aí eu falo assim, terminaram, jogaram todo o veneno que vocês têm contra o INSS, né? Descarregaram, se desestressaram, né? Posso falar agora? Não, pode falar, professor. Eu falo, que bom que é assim. Por que é bom, que bom que é assim? Porque se o INSS cumprisse a sua instrução normativa 100%, Danilo, eu sempre falo assim para eles, não precisaria nem eu na sala de aula, dando aula para vocês, e muito menos vocês, porque ninguém iria para o direito previdenciário. Por que não iria? Porque o INSS ia conceder todos os benefícios na via administrativa, sem recurso, sem judiciário, e não existiria a figura do advogado previdenciarista. Verdade, verdade. A nossa atividade se deve muito a essas divergências de interpretação mesmo. Tá certo que não precisava nem ser tão ruim de vez em quando, né? Podia até equilibrar um pouquinho mais isso. Foi interessantíssimo, Cláudio. O pessoal precisa entender que o INSS, na verdade, o servidor do INSS está vinculado ele representa a instituição, o CNPJ, né? E o CNPJ ele expressa a sua vontade a partir das portarias, das instruções, né? E vocês devem, então, nesse caso, seguir apenas. Não pode ter a decisão própria ali de dizer com base em outros elementos se não tiveram essa ferramenta pela instrução, né? Para poder tomar essas decisões aí. Em que esse novo elemento seja um artigo da Constituição, nem que esse novo elemento seja uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Caso da revisão da vida toda, por exemplo. Exatamente. Agora, você pega, né, o servidor do INSS, em regra, né, ele não faz isso, deveria fazer, você corre o risco até da nulidade do processo administrativo previdenciário, é que todo o processo do INSS tem que ter despacho sucinto da decisão do servidor. O artigo 574 da IN 128, ele é muito claro nisso, né? Todo servidor tem que fazer despacho dizendo o que aconteceu no processo, o que foi considerado, o que não foi considerado e o que não foi considerado, qual foi o motivo que você não considerou. Artigo 574 da IN 128, a fundamentação das decisões. Então, todo advogado que está participando aqui do podcast e já teve um processo analisado pelo analista Cláudio, vai ver que todo o meu processo tem despacho sucinto e fundamentado. E nesse despacho sucinto e fundamentado, ele é a minha garantia também. Por quê? A base dele, ou é o regulamento, ou a lei e tal, mas ele tem muito também da instrução normativa. Se eu vou considerar um período de manutenção de qualidade segurado numa parcela de recuperação que eu acabei de te falar que na lei ela não conta como tempo, muito menos como carência e muito tempo e muito menos mantém a qualidade de segurado, eu vou ter que me fundamentar no 333, parágrafo 5º da IN 128 e vai estar lá no meu despacho. Então ele acaba sendo uma garantia para o servidor, porque está lá. E para você que é o advogado previdenciarista, muito mais fácil você identificar o que aconteceu no seu processo. Você pode até não concordar comigo. Outro dia tinha um aluno de São José do Rio Preto que eu analisei um rural e não considerei uma documentação.
Ele até me mandou uma mensagem em tom de brincadeira. Ah, professor, o senhor fundamentou lá uma decisão num processo meu que eu não concordo, né? Mas ele não concorda por conta do entendimento do STF. Eu brinco, eu não posso basear meu entendimento no STF, né? Então, eu vejo assim, né? A instrução normativa, quando ela é mal aplicada pelo servidor, em regra, é o servidor que estudou pouco ou conhece pouco a sua própria instrução normativa. E a mesma coisa acontece com o advogado previdenciarista, né? Quando ele desconhece a instrução normativa, muitas vezes ele vai lá brigar com o servidor por falta de conhecimento. E você tem que demonstrar para ele, falar, olha, o senhor está falando isso, mas a instrução ela é taxativa. Eu quero, ele está bravo, né? Eu quero pouco saber da instrução normativa. Eu falei, mas eu me baseio nela, né? Esse é o erro dele. Tem que olhar ela para poder fazer a defesa, não adianta ficar brigando e reclamando, né? E a dica, né? Vamos anotando as dicas, né? A dica, estuda a instrução normativa. Te garanto que quanto mais você souber da instrução normativa, mais você vai ficar no processo administrativo no âmbito do INSS e menos você vai ir para a justiça, porque você vai ver que a instrução normativa, ela é parceira do segurado, ela não é contra o segurado, não. Você está falando, eu estou me lembrando, né? Naquela época, lá em 2005, que tinha as filas do INSS, passava a noite nas filas, e eu me lembro que a gente pegava agora eu não me recordo se era IN 95 na época. Eu acho que era IN 95, não tenho certeza. E aí na época eu ficava lendo ela. Eu achava tanta coisa interessantíssima. Deve ter sido a 45, né? 45. A época da fila foi a 45, e teve a 20, que foi de 2007, sabe? Pegou bastante época da fila. Foi isso então, foram essas. E aí eu fazia a leitura delas ali e achava tanta coisa interessante, era legal, que me empoderava para quando eu ia conversar com o servidor, eu trazia aqueles elementos. Falava, pô, mas aqui a gente tem uma questão na IN que interpreta assim e tal, então você tem até mais argumentos para tentar convencer aquele raciocínio que você está desenvolvendo para o caso. Então é o que você está falando, é fundamental mesmo o advogado dar uma lida na instrução normativa. Eu tenho muitos alunos que fazem meus cursos de processo administrativo, né? Que tem por hábito, né? É um hábito também que eu também tenho. A minha filha dá risada, o pessoal mais novo vai ter dificuldade de entender, né? Mas que é o hábito de imprimir todas as instruções normativas, encadernar e usar elas no dia a dia de forma física, né? Pai, você gasta um dinheirão com isso aí, por que você não vai no computador e fala, não, filho, eu me sinto mais à vontade. E eu tenho vários alunos que vão nos meus cursos e tem aqueles marcadores de página, né? Cada marcador com uma cor para dizer qual cor sobre qual tema que está lá tal, e elas levam isso aí no curso, né? E eu brinco sempre com elas, é um excelente instrumento para você levar nas agências do INSS. Porque o servidor, quando olhar e ver que você está com a IN lá, ele vai falar, pô, esse cara pelo menos conhece a IN, né? Legal. Conhece a IN. É um poder para o advogado utilizar a IN. Você tocou numa coisa interessante, Cláudio, que é a questão de que se você estivesse atuando, então talvez 80% dos seus casos seriam feitos... A gente atuando. Sim. E de fato é interessantíssimo mesmo, né, trabalhar na via administrativa, sobretudo quando o advogado domina a instrução normativa, porque ele sabe o que ele está fazendo e a viabilidade do caso ele consegue identificar com muito mais clareza. Mas temos, de alguma forma, interpretações que nem sempre se assemelham ao que está na IN e cabe a gente então recorrer. Como você falou, às vezes você não concorda com o que eu disse, tudo bem. Você tem o instrumento de recurso, que é a forma como você altera a decisão. E o conselho ele é realmente interessantíssimo também. As decisões do conselho são geralmente muito bem avaliadas e também benéfica em muitos aspectos para o segurado. Mas temos vivido aí esse problema da demora tanto dos processos irem para o conselho julgar, voltar para implantar. Você tem visto isso? Os advogados eles têm trabalhado muito MS, né? Muito mandado de segurança para resolver isso. Internamente, como que vocês veem essa questão, tanto da demora, né, dos processos irem e voltarem, como também com esse volume de MS que às vezes forçam vocês a terem que cumprir aí essas decisões diante de uma demanda que já não deve ser pequena? O Conselho de Recursos, né, ele estava com uma portaria
lá de 2017, que é a portaria 116, né? E agora no final de 2022 e agora também no ano de 2023, eles se atualizaram bastante, né? A portaria 4061, que é o novo regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, é de 12/12 de 2022, ela é recente, né? A instrução normativa número 1 do CRPS também é do finalzinho, é do dia do meu aniversário, 27 de dezembro, né? Não de 2022, obviamente, né? Também ela é recente, né? E a gente teve agora também a 2332, que atualizou tudo isso agora em julho de 2023. E é interessante porque os conselheiros, né? Os conselheiros do CRPS têm a oportunidade de conviver com alguns até na área docente, que são professores, né? Eles ganharam superpoderes que nós no INSS não temos, né? Quais seriam esses superpoderes, né? Hoje eles podem se basear nas decisões do STJ, nas decisões do STF. A legislação nova deles deixam que eles atuem nesse sentido, mesmo que essas decisões sejam totalmente contrárias, vamos dizer, às normativas do próprio INSS, né? Então, eu acho assim, o conselheiro, por um lado, ele ganhou poderes de poder sair, vamos dizer, dessa caixinha. Ele estava muito hoje dentro da caixinha, né? Eu sou conselheiro, só que eu não posso ir contra o regimento, não posso ir contra o regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, quem dirá da lei 8.213, né? Não posso ir contra, né? Porque a gente vive um paradoxo. Eu falo para o meu aluno que é uma coisa ninguém explica, né? Eu dou aula numa faculdade que ela tem pós-graduação em mais de 30 áreas diferentes do direito. E vira e mexe, ela faz promoções, né? E outro dia ela fez uma promoção e um aluno meu me mandou uma mensagem da pós de prática previdenciária falando o seguinte: professor, ganhei aqui, estava uma promoção na faculdade, eu comprei 5 pós-graduação. Você imagina um negócio desse? O cara fazer ao mesmo tempo 5 pós-graduação, né? E ele falou, então, eu vou ter que estudar pelo básico de cada matéria, né? A sistemática dele era correta. Ele falava assim, no direito previdenciário, eu tenho a lei de benefícios, né? Se eu tenho a lei de benefícios do direito previdenciário, eu vou estudar pela lei de benefícios. Aí peguei e falei, vou ligar para esse cara, né? Porque até para explicar para ele que se mandar mensagem aqui vai ser tão longa que ele não vai entender, né? Aí eu liguei para ele, né? Eu falei assim, cara, a lei de benefícios da gente não contempla a reforma da Previdência. Olha o absurdo da situação. A emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, mudou todo o decreto 3.048, só que se você pegar a lei pura, a lei 8.213, não existe reforma da Previdência. A pessoa ainda aposenta com 35 anos de contribuição, 30 anos e tal, né? Então, dito isso, né, a ferramenta administrativa, eu acho ela excelente. Então, a gente também tem que sentar, eu sempre falo assim com o meu aluno, a gente tem que sentar e fazer, então, um comparativo. Você fala assim para mim, o processo administrativo está demorando muito, não é isso que você acabou de me dizer? Está demorando muito? Muito. O processo judiciário é rápido? Não, não é também. Então, eu tenho que começar a fazer comparativos, né? O processo previdenciário também não é rápido. A ferramenta administrativa, se eu for nela até o final, se eu persistir nela até o final, e mesmo assim eu perder, eu posso ingressar no judiciário depois disso? Posso. Não, do administrativo Sim, posso, né? Se no meio do caminho, se eu ingressar no judiciário e perder, eu posso ingressar na ferramenta administrativa? Aí você matou o recurso. Objeto, perda de objeto, né? Então, eu faço essas ponderações.
O aluno briga que o processo administrativo demora, né? Só que o aluno esquece que o judiciário no Brasil também é lento, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que sentar e discutir, né? Você vai fazer podcast com o conselheiro do CRPS, já deixa para você a indagação para você fazer para ele, né? A portaria nova do CRPS, embora ele inove em muitos aspectos, ela é contrária às normativas em muitos pontos e ela é cruel. A portaria 4061, ela acha normal o prazo de 365 dias para você julgar um processo administrativo. A Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito federal, ela fala prazo máximo de 30 dias. Como que a gente pode, o Conselho de Recurso, achar 365 dias um prazo razoável? E a coisa perdeu tanto pé, Danilo, que quando eu falo isso, meu aluno ainda vai para o lado do Conselho de Recursos. Ele ainda fala assim, professor, se julgar em 365 dias, eu estou feliz, porque está demorando mais que isso. A gente não pode, eu acho assim, a gente nunca pode se acomodar com um pouco. A gente tem que sempre querer mais, né? Sempre querer mais. Então, eu acho assim que, por exemplo, uma portaria, a 4061, mesmo sendo um regimento interno de um órgão próprio, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, obviamente ela não pode ferir, contrariar uma legislação, uma lei que diz que o prazo é de 30 dias, né? Portaria tem o poder de legislar? Não, né? Nem decreto, nem portaria, né? Então, fica o questionamento para você fazer lá para o nosso amigo que virá aqui, né? Dentro disso, né? A gente tem, quando eu monto um curso de processo administrativo, eu ponho um capítulo próprio, né? Eu nunca vi no curso dos colegas, pode ser que eu inovei, ou talvez tenha colega que pegou meu capítulo e está usando lá no curso dele, né? Mas eu abri um capítulo próprio que chama Ferramentas de Celeridade do Processo Administrativo. E aí eu elenco quais são as ferramentas que você pode utilizar no dia a dia para você ter o quê? Um processo administrativo mais célere. A gente não pode, Danilo, partir do princípio que nada funciona. Eu falo isso para o aluno, ele nada funciona. Então, vou elencar rapidamente alguns pontos aqui. Por favor, tá? Tem mais uma vez, é dica boa, hein? Como acelerar o seu processo administrativo. Aí eu falo assim para o aluno, ele vai durante a aula me contrariando, depois ele acaba concordando que o final eu fecho, tá? Reclame em tudo. Então começa com ouvidoria do INSS. Faça ouvidoria. Reclame. O meu processo está parado no conselho, está parado aqui e tal. Primeiro identifique, né, qual é o teu problema para você não reclamar do lado errado, né? Eu fiz um recurso administrativo e o INSS ainda não mandou para o CRPS. Não adianta eu reclamar no CRPS que ele vai falar que nem recebeu ainda. Eu vou reclamar no INSS, né? Então, reclamação na ouvidoria. Meu processo está parado, né? O meu processo está parado lá no CRPS há mais de 30 dias, ninguém mexeu nele. Vou reclamar o quê? Na ouvidoria do Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Beleza. Funciona? Eu vejo na prática que funciona, porque eu sou servidor do INSS. O meu gerente executivo, que hoje é responsável pela gestão de 28 agências na cidade de São Paulo, ele manda mensagem lá para mim e fala: Cláudio, o advogado reclamou de um processo que está parado aqui, lá com cumprimento de decisão. Dá para você olhar para mim? Tá, passa aí a tarefa para mim que eu olho. Então eu vejo na prática que funciona. Eu tenho o guichê virtual do advogado. Você utiliza o guichê virtual? Sim. Eu também posso utilizar isso para reclamar. Vai ser planilhado, vai lá para a FEAB do INSS e a FEAB muitas vezes vai pegar isso e vai pedir para um servidor fazer. Eu tenho o 0800 135 0135, que é serviço exclusivo do advogado, não é?
reclame lá também. Hoje, a portaria 4061 do CRPF te dá a autonomia para você mandar e-mail, seja de reclamação, para juntar documento, para fazer elogio, o que você quiser, diretamente na junta de recurso ou nas câmaras de julgamento, lá no CRPF. Você está utilizando essa ferramenta no seu dia a dia, né? Então, olha o tanto de provas que eu tenho. E aí eu vou, né? Eu vou elencando todas essas ferramentas e a sala vai ficando incrédula, porque eles ficam falando nada funciona, né? E no final eu chego no que você me perguntou, né? Você vê que nada é simples no direito previdenciário. Olha a volta que eu tive que dar para chegar na tua pergunta que foi objetiva, né? Que é o mandado de segurança previdenciário, né? Aí eu chego no meu mandado de segurança previdenciário. Por quê? Eu embasei a administração de tudo que eu tentei junto à administração tudo que eu podia fazer, todas as ferramentas que existiam. E mesmo assim, por exemplo, não tive êxito. Então, olha como muda o foco do teu mandado de segurança para a análise do juiz. O juiz, embora, coitado, ele desconte a raiva dele contra a parte errada do processo, porque quem atrasa o processo ou é o INSS ou é o Conselho de Recursos da Previdência Social. O segurado, coitado, não tem culpa nenhuma disso. Mas quando você pede um mandado de segurança, é em nome de quem que você pede? Do cliente. Do cliente, do segurado da Previdência Social, né? E o juiz já está com o saco, perdão a palavra, saco tão cheio de julgar pedido de mandado, que ele muitas vezes dá improcedência alegando que você tem que esperar a mesma fila, que a fila faz parte do processo, que a imprensa todo dia mostra lá que a fila do INSS, aí vocês escolhem o número que vocês quiserem, que nem eu sei mais que número é, começa em 1 milhão, né, e termina em 7 milhões e meio, cada dia alguém anuncia uma fila diferente do INSS, né? Mas você concorda comigo, se eu fizer um mandado de segurança e eu printar para o juiz, que eu já reclamei na ouvidoria, eu já fiz guichê virtual de atendimento. Aonde é virtual, né? A gente sabe, eu dou aula no Brasil inteiro, tem um monte de lugar que eu vou dar aula que o guichê ainda é presencial, né? Goiânia, por exemplo, é presencial. E é dentro da OAB, você sabia? Olha que interessante. O servidor do INSS trabalha dentro da OAB para atender o advogado. Legal, né? É uma ideia boa também, né? E aí eu vou falar para o juiz que eu fiz o guichê de reclamação, eu liguei no 0800, eu mandei e-mail para o INSS, eu vou printar tudo isso que eu fiz, botar lá no meu pedido do mandado de segurança, ganha mais força? Sem dúvida. O juiz vai falar, puxa vida, né? Cara, eu tô com o saco cheio de emitir mandado de segurança, mas esse cara, ele fez tudo que era possível, né, no âmbito administrativo. Não sobrou mais nada para o cara fazer. É muito mais certeza que você vai ter o provimento do seu mandado de segurança, né? Bacana, É a dica que eu dou. ótimas dicas. Você criou um curso em que você trabalha isso? Eu tenho as ferramentas de celeridade. E dentro desse capítulo do curso de processo administrativo que eu falo das ferramentas de celeridade, no final eu falo isso, né? Você fecha aquela situação que realmente não funcionou em nenhuma das hipóteses, você fecha como? Você fecha através do mandado de segurança, mas não pura e simplesmente pedindo um mandado de segurança que você tem grandes chances de perder, né? Eu falava outro dia com um colega meu que é professor, é bom a gente ter amigo, que a gente tem muito amigo, às vezes a gente troca ideia, e o cara também muda a visão dele, né? Era o professor Marcos Viquesi, ele falava isso, que estava ingressando com tudo com mandado de segurança, né? Eu falei, Marcos foi meu colega no INSS, ele trabalhou na comunicação social do INSS, hoje ele não é mais servidor do INSS. Eu falei, mas Marcos, o juiz já está com um saco tão cheio. Aí ele falou, é verdade, se eu tiver mais embasamentos, é mais chance de eu ganhar o mandado de segurança. Interessante. E você muitas vezes consegue resolver e minimiza custo operacional no escritório, né? Porque e também não abarrota aí o judiciário.
Se tem alternativas antes, deve tentar. Porque o que a gente vê é isso, né? O INSS abarrotando o Conselho de Recursos da Previdência Social por más decisões administrativas, né? Eu sou servidor do INSS, mas eu não sou alienado. Eu tenho plena consciência que o INSS hoje, ele demanda por parte de alguns servidores um péssimo serviço, uma má qualidade de serviço, que acaba explodindo aonde? Lá no Conselho de Recursos ou no Judiciário. O que seria um mau serviço, Cláudia? O que seria um mau serviço? É uma análise que você não oportuniza ao segurado todas as possibilidades que a instrução normativa possibilita. Que eu use as ferramentas que a instrução me dá, tipo justificação administrativa, tipo pesquisa externa junto à empresa ou junto ao órgão, tipo oficializar os órgãos, oficializar as empresas, né? Tudo isso está na instrução normativa e eu não oportunizo, até por culpa da gestão de quem é gestor no INSS, né? Que é uma briga. Se você pede hoje uma pesquisa externa, uma JA, um ofício no INSS, o teu gerente executivo te liga para saber para que você pediu aquilo. Eu sou o Cláudio, eu dou aula há muito tempo, o cara já sabe meu perfil, sabe que eu não abaixo a cabeça para o INSS, esse cara geralmente não me questiona. Mas se é um servidor que entrou agora nesse concurso que nós chamamos servidor agora 1250, né? Acabou de entrar no INSS, ele não vai abaixar a cabeça? Vai, né? E aí, fora isso, o INSS incentiva práticas que não são a solução do problema. Hoje a gente está o dia inteiro falando aí, os jornais da televisão mostram o dia inteiro que o INSS criou um programa de enfrentamento de fila da Previdência Social, né? Que é o PEF, eu brinco, é o PF, né? PF é prato feito, né? É o PEF-PF, que é o Programa de Enfrentamento de Filas da Previdência Social. Aí ele pega, o que eu tenho que fazer para participar desse programa de enfrentamento de filas, né? Eu sou um servidor que eu não tenho horário fixo no INSS, eu trabalho por metas. Eu tenho X ponto para fazer no mês para bater minha meta. E esses X pontos dependem um tanto de atividades, dependendo de cada atividade menos ou mais complexa, tem uma pontuação. Por exemplo, uma aposentadoria por idade é 1 ponto. Uma aposentadoria por tempo de contribuição é 1,45 pontos. E no final do mês o INSS fala que a minha meta desse mês vai ter tantos dias úteis, cada dia útil é uma meta de 4,27 pontos, e eu vou ter que fazer, por exemplo, 100 pontos. Se você falar hoje 4,27 pontos, são 4 aposentadorias por idade e mais 1/4 de uma delas lá, não é isso? É uma meta, assim, fácil de atingir? Nem sempre, depende da qualidade dos processos que eu vou pegar. Aí, para mim entrar no tal do Programa de Enfrentamento de Filas da Previdência Social, primeiro requisito, bater minha meta mensal, que já não é fácil para quem trabalha direito. Eu já falo que é trabalhar direito. Aí depois ele fala assim que eu tenho que ainda pagar um pedágio. O que é esse pedágio? Que é a coisa mais absurda que tem. Eu tenho que fazer um número de processos de graça para o INSS sem receber para poder entrar nos que começam a me pagar. Dá mais ou menos 30% da meta esse pagamento de graça, esse pedágio. Para depois eu entrar no programa de enfrentamento de filas da Previdência Social. Dito isso, só para quem está ouvindo a gente entender, se eu trabalhar de forma correta, fazer tudo que tem que ser feito num processo, o processo eu não ganho pontuação pelos procedimentos do dia a dia do processo. Por exemplo, Danilo, o teu processo de aposentadoria, eu tenho que fazer 5 acertos no CNIS para poder deixar ele redondinho para concessão.
o INSS me paga 0 pelos 5 acertos que eu faço no CNIS. Ele só vai me pagar pelo ou indeferimento ou concessão do processo. Então eu não recebo nada adicional por cada... Outro dia eu fiz um processo do CRPF, era um processo que em tese tinha que estar redondinho já, que tinha 38 acertos no portal CNIS, entre fechar vínculo, incluir vínculo, tirar extemporaneidade de vínculo. 38. Passei o dia fazendo o processo. Aquele dia, com certeza, eu não atingi minha meta, né? Então, dito isso também, você concorda comigo que o cara que está no programa de enfrentamento de filas da Previdência Social, para chegar lá, ele analisou o processo pra caramba, né? Será que ele analisou de forma correta esses processos? Fez tudo que tinha que ser feito no processo? Fechou todos os vínculos, tirou a extemporaneidade de todos os vínculos, incluiu os vínculos que tinham que ser incluídos, incluiu aquele período rural que você pediu que o segurado comprova através de documentação. Então, cara, eu penso assim, opinião totalmente pessoal, tá? Não é opinião do INSS, é opinião minha pessoal. Quem está no programa de enfrentamento de filas da Previdência Social, tá trabalhando nessa balada. Qual é essa balada, Eu faço o processo de qualquer jeito, quer dizer, eu não resolvo o problema, porque se eu faço o processo inicial de qualquer jeito, eu só mudo ele de fila, você concorda comigo? Eu tiro ele da fila inicial, ou ele vai voltar de novo para a fila inicial, ou ele vai para o recurso administrativo, ou ele vai para uma revisão de ato administrativo negado, que eu posso pedir. Ele mudou de fila só. Eu não resolvi o problema do INSS. Quando que eu vou resolver o problema do INSS? A hora que eu corrigir todos os vícios que o processo tem, agora eu posso conceder esse processo, o segurado está aposentado. Ele vai voltar no INSS? Provavelmente não, né? Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo, né? Então, quando a gente fala em fila, número de fila e gestão querendo trabalhar fila, a gestão da Previdência Social, eu entendo que ela tá utilizando de uma falácia para resolver o problema. E eu até entendo essa falácia. Por quê? Porque hoje os cargos, o ministro da Previdência Social, o presidente do INSS, etc., são cargos políticos. Uhum. E como cargos políticos, eles só vão querer mostrar para a sociedade o quê? Números, estatísticas. Sim. Então pode ser que amanhã seja a estatística que o ministro Carlos Lupe diga assim na TV: acabamos com a fila do INSS. E a TV vai entender isso como uma resposta satisfatória e ainda vai bater palma. Eu, como operador de direito previdenciário, não vou aceitar essa resposta e vou dizer assim, o problema é muito maior que isso, né? Ficou pior ainda, porque Eu entendo que sim. Esse critério quantitativo ele ainda gera injustiça para a sociedade. E, aliás, um povo que precisa bastante, né? Depende do benefício para sobreviver. Caramba, que interessante isso que você coloca. Eu coloco para o meu... Há uma preocupação de vocês, uma análise qualitativa, mas é imposto para vocês uma análise quantitativa. A administração, não de forma explícita, né? De forma implícita, vamos dizer assim, né? Ela joga o servidor numa forma, tipo assim, cara, eu não quero que você analise isso aqui com qualidade. Eu abro mão da qualidade, eu quero que você resolva o meu problema de números. E com qualidade você não vai resolver, a princípio, né? Porque se você parar para pensar, eu faço sempre uma indagação para o meu aluno, né? Responda de forma sincera para mim, né? Você prefere que o INSS analise mais rapidamente o seu processo administrativo, mas sem qualidade nessa análise? Ou você até aceita um período um pouco mais longo de análise, porém, esse período um pouco mais longo de análise tem uma análise correta, efetuada? O que você responde? Qualidade, sem dúvida, né? A maioria das pessoas querem qualidade, mas a qualidade demora, né? Uhum. Eu brinco sempre que o INSS ele vinha numa estrada de linha reta. Em um dado momento, já em alguns anos atrás, né, tinha uma bifurcação do caminho.
esse bifurcação tinha duas plaquinhas lá, né? Quantidade versus qualidade. E ele pegou O da quantidade. o da quantidade, né? E o da quantidade é um caminho meio burro. Por que meio burro, né? Porque aparentemente ele resolve o problema, mas só na hora, né? Sim. Empurra para frente, porque... Hoje o INSS está até utilizando isso como parâmetro, né? Eu estou de férias há 15 dias. Antes de eu sair de férias, eu estava puxando tarefa assim, mais ou menos. Você protocolo o benefício hoje, 7 dias eu puxo sua tarefa para analisar. É um tempo bom isso aí? Meu Deus do céu, né? É um tempo excelente, né? Agora eu não sei, aí eu conto isso pro meu aluno, ele me põe um monte de dúvidas na cabeça. Não, professor, mas eu tenho um processo há muito mais tempo de lá. Então eu falo, mas será então que a fila é única, é real? Ou essa fila tem alguns bloqueadores, né? Então o INSS, a fila podia ser muito maior. Quer ver? Olha uma coisa interessante que eu vou colocar para vocês pensarem, analisarem. Eu já tenho a resposta, né? Mas a resposta não pode ser minha porque ela é minha, né? O INSS bate na tecla que para melhorar essa situação de hoje, eu tenho que utilizar a concessão automática, ou seja, o robozinho como concessor do INSS. O robozinho analisando o processo, né? E não sou eu que digo, né? A grande maioria da advocacia previdenciária é totalmente contrária ao robozinho, né? Sofre um pouquinho com o talvez. O robozinho, esses indeferimento automático não tem muito critério. Não tem muito critério, não, né? Então, a concessão automática, ela vai te gerar ou um novo requerimento, que você vai... Eu tenho aluno que me liga, professor, como eu fujo da concessão automática, né? A concessão automática, ela vai te gerar ou um novo requerimento, ou um pedido de reabertura de tarefa ou de revisão do ato denegatório, ou um pedido de recurso administrativo, um recurso ordinário. Ela vai de todo jeito, ela vai gerar o quê? Uma fila, né? Hoje você trabalha desde o decreto 10.410, lá em 30 de junho de 2020, você trabalha com a ideia do novo elemento, né? Na história da Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social vai completar em breve 100 anos de idade, né? Nesses quase 100 anos de idade, nunca foi desrespeitada a DERA, a data da entrada do requerimento segurado, né? E agora, com essa situação do decreto 10.410, o que é ou do que não é novo elemento, a gente pode mudar a DERA do segurado para qualquer data aí que você entender que seja a apresentação desse dito novo elemento, né? E lá, nas concessões automáticas, a IN fala que se o objeto foi fruto de análise do robô do INSS de uma concessão automática, a gente está falando concessão automática, né? Mas ele mais indefere que concede, né? Sim. Então é a concessão / indeferimento automático, que você pode ingressar com pedido, por exemplo, de revisão administrativa do ato denegatório, que o prazo é decadencial, 10 anos para pedir, ou pode entrar com recurso administrativo, que o prazo é 30 dias da ciência, e já diz lá na IN 128 que a concessão feita pelo robô ou indeferimento não há de se falar em novos elementos. Ou seja, eu não vou perder minha dessa, concorda comigo? Ó, outra dica para o advogado previdenciário. Você está mandando a lenha no robozinho do INSS, não é isso? Aí o cliente chega no teu escritório, ele protocolou o processo há 2 anos atrás, uma hipótese, e foi feito pelo robozinho do INSS. Se eu fazer um pedido novo hoje, o INSS vai me pagar esses 2 anos? Não vai, né?
Se eu pedir a reabertura desse processo e falar, a própria EN diz que foi concessão automática, eu posso pôr qualquer documento hoje lá que eu quiser, o INSS vai ter que reabrir e conceder, ele vai me poder mudar a DER do benefício? Depende do tipo de documento, talvez? Não. A IN fala que a concessão automática não é novo elemento em nenhuma situação. Você já ouviu esse capítulo que tem na IN? Não, acho que não. A IN tem um capítulo, eu não me lembro o nome de cabeça, mas que está lá. Da concessão automática... Não, da portaria 997 é o 11. Fala o que é o que não é novo elemento, que é aqueles que o INSS já tinha ciência. CNIS em aberto, tal, aquilo nada é novo elemento, desde que ele não emitiu carta de exigência. Mas o que eu estou falando é diferente. Um processo que você protocolou e não pôs nada no processo. E caiu na... O segurado protocolou, não pôs nada. E caiu na concessão automática. E o INSS indeferiu porque não tinha elementos. Aí hoje o segurado vai no teu escritório e fala assim para você, Danilo, eu dei entrada num processo 2 anos atrás, já tinha direito lá. Opa, vamos ver se você tinha direito lá mesmo. Aí você vai lá e fazer um planejamento previdenciário pro cara e vai ver, tem direito lá mesmo. Você vai fazer o quê? A minha dica que eu dou pro meu aluno. Vai entrar com um novo processo? Não faça isso, não perca tempo. Você vai fazer o quê? Você vai pedir a reabertura daquele processo, porque você tem prazo decadencial para pedir. E, no caso da concessão automática, fala que nada que eu apresentar lá vai ser novo elemento. Eu posso começar o processo do zero, pegar um documento que está com data de hoje e botar lá, que ainda assim não vai ser novo elemento. Vou receber desde o dia da entrada do requerimento, atualizado. O segurado vai receber todos os atrasados. O advogado previdenciarista vai receber os 30% de honorário dele, todo atualizado aqui em São Paulo, né? Uhum. Que eu brinco, né? Quando eu falo lá em Goiânia, eu dou aula e falo em 30%, eles... 30% do quê, professor? Aquele jeito deles falar, né? 30% de honorário. Vocês trabalham lá em São Paulo por 30% de honorário, professor? Em regra, eu não trabalho por honorário nenhum, porque eu sou advogado. Mas, em regra, os advogados cobram 30%. Quanto que é? Não, aqui em Goiânia é 50%, professor. Né? Então, você vê, né? Então, são formas de você enxergar isso. Mas aí, se você parte do princípio, a administração pública que está achando que está fazendo um ótimo negócio, se você pegar esse caminho que eu estou indicando e começar a fazer isso, você quebra as pernas do INSS. Uhum. Ele vai ter que conceder um monte de benefício em atraso, pagando correção monetária, pagando tudo isso, porque fez um serviço mal feito, que é esse robozinho aí, que é essa concessão automática. Interessantíssimo. Vamos entender o seguinte, concessão automática seria excelente, seria perfeito, não precisaria servidor para conceder benefício, concordo perfeitamente. Se o CNIS fosse 100% correto, quando eu digo 100% correto, o que eu quero dizer? Todos os vínculos, nenhuma marca de extemporaneidade, período rural que o cara exerceu atividade lá, período que ele exerceu atividade especial lá, tudo, se fosse tudo correto, perfeito. Para que ter servidor para conceder benefício? Vamos botar esses servidores do INSS para fazer outra coisa. Agora, enquanto o INSS não tem isso, enquanto o CNIS, você puxa o CNIS do teu cliente, tem 50 marcas de extemporaneidade lá, como que esse documento, você concede uma aposentadoria por idade do segurado, que o robozinho bate 3 requisitos básicos, não é isso? Idade, 65 anos homem, 62 anos mulher. Tempo de contribuição, que é 15 anos de tempo de contribuição. E carência, que são 180 contribuições, não é isso? Uhum. Ele bate esses 3 requisitos, concede ou não benefício. Aí ele concede o benefício para o segurado, uma aposentadoria por idade, concede, com 15 anos para o segurado. O segurado fala, poxa, que legal, estou aposentado. Mas eu não trabalhei 15 anos. Eu trabalhei 30.
E aí eu vou ter que ingressar com pedido de revisão e tal, né? Interessantíssimo, Cláudio. Poxa, eu realmente fico aqui com a sensação, Cláudio, que se a gente poderia que emendar mais uns 2 podcasts seguidos. Eu vou ter que deixar um convite para você ter que retornar com a gente, porque a gente vai chegando na parte final do nosso Prevcast. Mas caramba, Cláudio, quanta informação interessante você trouxe para a gente. Provocou muitas reflexões aqui para os advogados. E, cara, pessoal, por favor, coloca aqui embaixo, volta Claudião. Volta Claudião, para a gente poder ouvir um pouquinho mais das suas dicas. Lógico, será uma honra. A gente volta e continua o assunto, com certeza, né? Que legal. Mas cabe a nós como sociedade, né? Uhum. Aí a gente coloca todo mundo, né? O INSS como a autarquia responsável por isso, principalmente os servidores investidos de poder nessa autarquia, né? Que estão lá para isso, e a sociedade em geral, todos os segurados, beneficiários, dependentes dos segurados, e nós como professores, vocês como advogado previdenciarista, para fazer esse debate. Eu acho, a minha opinião, tá, Danilo, pessoal, que esse debate do que é melhor ou não para o segurado, ele nunca pode ser um debate único e exclusivo da autarquia. Eu sou a autarquia máxima, Instituto Nacional do Seguro Social, e eu defino o que é bom ou não para o segurado. Não. Essa discussão tem que ser aberta a todos os operadores do direito previdenciário, né? Eu sempre brinco com os meus mestres do direito previdenciário, que eu tenho o prazer de ter amizade com eles, o professor Wagner Balera, o professor Vladimir Novaes Martinez, que me deu a honra de escrever alguns livros com ele, né? O homem tem mais de 200 livros de direito previdenciário, né? Pouco, né? Esses caras conhecem pouco de direito previdenciário? Pergunto para vocês, em 13 de novembro de 2019, quando a gente promulgou a reforma da Previdência, a gente ouviu como sociedade essas pessoas para saber o que seria uma boa reforma da Previdência, né? Eu te dou a resposta porque eu sou amigo deles, né? Não fizeram nenhuma pergunta para nenhum deles, né? Então, como que a gente quer discutir, por exemplo, uma reforma da Previdência que a gente nem chama as pessoas que entendem de direito previdenciário para participar dessa reforma? A gente não chama a OAB para participar dessa reforma. A gente não chama a sociedade. O cara que está lá no campo, que não sabe ler e escrever, para saber para ele o que é melhor para uma aposentadoria do segurado especial, do rural, né? A gente não chama o cara para saber se tá bom isso ou não tá bom, né? Faltou aprofundamento, né? Outro dia eu ouvi de um cara que é procurador federal, não vou citar nome, e que foi inclusive recentemente até ministro da Previdência Social, né? Que o cara do campo, ele é um cara acomodado, que o governo dá esmola pro cara do campo, que dá uma aposentadoria que ele não precisa pagar, né? Isso aí eu escuto com tristeza, né? Porque eu bato sempre nessa tecla, até com os alunos meus, com os advogados, muitas vezes eles pensam assim, os mais jovens, eu falo assim, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, a hora que o homem do campo não tiver subsídio, o subsídio não é do Brasil, o mundo inteiro dá subsídio para a sua agricultura. E o subsídio é dinheiro para plantar, é terra e é direito aos benefícios previdenciários. O dia que a gente não dá dinheiro, não dá subsídio para esse cara sai do campo, vem para a cidade e nós todos vamos morrer de fome, né? Então, fica isso como reflexão, pelo menos para esses caras que têm um cargo de gestão altíssimo, que tem mais chances de serem ouvidos do que a gente, de refletir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da história da Previdência Social do Brasil, antes de fazer um tipo de comentário desse. Que legal. Eu vou deixar o Cláudio aqui fazer as considerações finais dele. Antes, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente até agora. Acho que realmente foi muito valoroso para mim, foi muito importante aqui ter batido esse papo com o Cláudio. Muito conteúdo legal. Minha equipe vai rever esse episódio com certeza lá nos escritórios,
porque realmente veio bastante coisa bacana. Aproveitem e maratonem, vou deixar o card aqui para vocês, maratonem nos outros episódios, porque realmente tenho conversado com gente incrível aqui, em dicas como as que o Cláudio deu hoje aqui, tem aos montes aqui no Prevcast. Então dê uma olhada lá, veja o que peritos médicos estão falando, advogados experientes, e utilizem essas dicas aí nos seus escritórios. Cláudio, o que você deixa de mensagem pro advogado jovem aí? Você tem se comunicado bastante com eles, né? O que você deixa de mensagem para esse advogado jovem aí? Tá vindo? A mensagem é geral, viu, Danilo? Eu vou deixar pro jovem, pro antigo, pro mediano, né? Perdão, a mensagem é uma só. Quando qualquer pessoa, seja o servidor do INSS ou quem faz gestão no INSS, que tem cargo político, ou o advogado que escolhe essa área e fala assim, eu vou trabalhar com direito previdenciário, né? Direito previdenciário, a gente trabalha com os sonhos das pessoas, a gente trabalha com a dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal do Brasil, né? Então, quando eu analiso um processo de aposentadoria e chego à conclusão que o segurado tem direito a receber aquele benefício, eu fico feliz, porque muito provavelmente é mais uma família que vai poder ser sustentada pela força do seu trabalho. E o direito previdenciário é isso. Então, a esse jovem advogado e a esses 1.250 novos servidores que estão chegando no INSS, que foram recém-impostados, direito previdenciário é lidar com pessoas. Você não pense que aquilo que está lá no seu computador, aquela tarefa com um monte de papel, documento lá, muito bem feito ou não, que a gente discutiu aqui durante o podcast, né? Não pensa que aquilo lá é mais um número. Aquilo lá é uma vida, que dependendo da sua decisão, vai ter direito de pagar amanhã as suas contas ou não, direito de comer ou não amanhã. Então a gente lida com o ser humano. Eu lembro quando era gerente de APS, uma vez um servidor recém-impossado foi lá falar comigo, então, Cláudio, aqui o negócio é o seguinte, eu prestei concurso para o INSS, mas eu não gosto muito de lidar com pessoa, não. Você não tem um lugar para me colocar aqui que eu possa trabalhar sem lidar com pessoas, né? Falei, cara, acho que você prestou o concurso público errado, porque o INSS, basicamente, a nossa relação é com as pessoas. E eu digo mais, né? Não falei isso para ele, mas falo para quem vai começar a advogar, né? Se você vai advogar no direito previdenciário, o pré-requisito para você entrar, fora o conhecimento, é lógico, esquece tudo isso. Pré-requisito número 1, gostar de pessoa. Ter humanidade com as pessoas. Aquilo que você vai fazer no seu dia a dia é humanidade, não é analisar papel ou não, ou correr para fazer os processos para receber lá o bônus da fila de enfrentamento da fila, né? Não, ele gostar de pessoas. Legal, legal. O Cláudio realmente é um dos servidores mais humanos, e eu ouço isso nos bastidores. Ouço de colegas do Cláudio, professores e advogados. Queria te agradecer, Cláudio, agradecer sua vinda até aqui. Realmente conseguiu disponibilizar um espacinho aí na sua agenda que é bastante cheio para poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui com os advogados no Prevcast. Então, queria te agradecer muito mesmo a sua vinda aqui. E, já fica o convite para uma próxima aí. Já fica estendido o convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Danilo. E já está feito o convite. Vamos achar uma data aí e a gente faz. Obrigado, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com os amigos e comentem aqui o que vocês acharam. E volta, Claudião. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Tenha um ótimo dia.